Numa codificação de um programa normal, você descreve exatamente os procedimentos para um programa resolver um determinado problema. Por exemplo, uma função para somar dois números, você vai programar tudo o que é necessário para o sistema efetivamente executar a soma desses dois números. Um processo bem intuitivo. Mas como seria programar uma função mais abstrata para, por exemplo, identificar automaticamente se uma foto é de um carro? Ou até mesmo identificar o conteúdo da foto. Neste vídeo, vamos aprender alguns fundamentos sobre Machine Learning, que é a ciência que permite que o computador resolva problemas como esse, de identificar qual é o conteúdo de uma foto ou de um vídeo. Pensando no problema de como identificar se uma foto é de um carro, você até poderia começar fazendo o código para procurar nos pixels da imagem por dois círculos, representando as rodas, ou um trapézio representando as janelas, mas seria um trabalho extremamente árduo e ineficiente. Com Machine Learning, esse tipo de função de identificar o conteúdo de uma foto pode existir com uma excelente precisão. E para entender como isso funciona, vamos pensar em como uma pessoa identificaria que em uma foto contém um carro. O primeiro ponto é que o ser humano não nasce programado para identificar o que é um carro. A primeira vez que uma pessoa, uma criança, vê um carro, ela não faz ideia do que é aquilo. Alguém precisa nos ensinar. Alguém fala para a gente que aquele objeto é um carro. Na nossa mente, passamos a associar certas características do automóvel ao carro, efetivamente. Conforme a gente tem contato com mais carros, mais preciso nossa percepção da realidade vai ficando. Com Machine Learning e aprendizado de máquina, algo parecido acontece. Você não codifica diretamente a função para identificar um carro. Você codifica o modelo de aprendizado de máquina. E para esse modelo, você apresenta exemplos de dados de entrada com a resposta, o que podemos chamar de um processo de aprendizado, de ensinar o modelo de aprendizado de máquina. No nosso exemplo, seria o caso de apresentar fotos de carros, falando que aquilo é efetivamente um carro, e também fotos que não são de carros, indicando que aquilo não é um carro. Quanto mais fotos a gente treinar a máquina, mais preciso, mais assertivo o algoritmo vai ficando. Vamos sair um pouco da subjetividade e entender na prática o que isso significa. Bem, um modelo de aprendizado de máquina é um modelo estatístico, ou seja, dada uma entrada que é convertido para uma representação numérica, o modelo estatístico retorna uma probabilidade de chances do resultado daquela avaliação. No nosso exemplo, a foto do carro seria convertida para uma representação numérica, que pode ser, por exemplo, para cada pixel da foto, os valores RGB. Todos esses valores numéricos são processados por um modelo estatístico, uma equação matemática, que retorna um percentual de chances daquela foto ser de um carro ou não. Mas antes disso, existe um processo importante que é o treinamento desse modelo, que é como se fosse o processo de ensinar ao modelo o que é um carro. Para isso, fornecemos o valor de entrada, que é a foto já convertida, e também o fato, o resultado, que é basicamente dizer se aquela foto é ou não é de um carro. A partir desse exemplo de entrada, o modelo ajusta os parâmetros da equação estatística para aquele fato. Perceba aqui que se treinarmos o modelo com poucos exemplos de entrada, como apenas uma foto de um carro, certamente os parâmetros não serão ajustados de forma satisfatória e o resultado não ficará legal. Agora, se fornecermos um grande número de exemplos, várias fotos de carros, o algoritmo vai ficando cada vez mais preciso. Por exemplo, se a gente fornece várias fotos de carros de lado em que aparecem duas rodas, a equação estatística vai se adequar para que quando tiver essas duas rodas na imagem, a probabilidade de que seja um carro seja maior. Mas e se a foto for de uma bicicleta, por exemplo? Bem, como o modelo foi treinado com fotos de carros e ele considera todos os pixels de cada foto, todo o conteúdo da foto é considerado, inclusive a proporção do tamanho das rodas e a distância entre elas. Como na foto da bicicleta essa proporção é diferente, para a equação estatística, para a máquina, a probabilidade de ser um carro será automaticamente menor
do que se a proporção for igual às outras fotos que ele já tinha processado anteriormente. Vale lembrar que esse é o fundamento do funcionamento. Na prática, na vida real, existem várias camadas de sofisticação que são adicionadas, como, por exemplo, um tratamento na imagem para remover as cores ou destacar as bordas da imagem. Tudo isso poderia ser feito automaticamente antes de ser interpretado pela máquina, pelo machine learning. Existem centenas de algoritmos baseados em estatística para o aprendizado de máquina. Mas antes de mergulharmos em algum deles, vamos entender 3 grandes categorias na qual eles são classificados. Eu vou deixar aqui o nome de cada categoria, tanto em português como em inglês, para facilitar, porque em muitas bibliotecas e aplicativos você encontrará os nomes em inglês. A primeira categoria é o aprendizado supervisionado, ou Supervised Learning. Essa categoria se encaixa perfeitamente quando você conhece muito bem as informações de entrada e saída. Por exemplo, imagine um modelo de aprendizado de máquina que, dado o ano de fabricação de um automóvel, o modelo, a cor e a quilometragem, ele te devolve uma estimativa de preço de revenda. Veja aqui que você sabe exatamente cada informação de entrada e a informação de saída. E você trabalha primeiro com uma base grande de dados conhecida, ou seja, carros que você já sabe o preço para treinar o aprendizado de máquina. Esse é um exemplo de aprendizado supervisionado. A segunda grande categoria é o aprendizado não supervisionado, ou Unsupervised Learning. Neste caso, nem todos os dados de entrada e os padrões são conhecidos. Por exemplo, imagine uma situação onde a máquina é usada para analisar todas as pessoas que entraram em um shopping e as compras que elas fizeram. Note que nesse caso, a princípio, não sabemos muito bem se há um padrão nos dados, se tem um resultado possível dessa análise. As informações de entrada também poderiam ser irregulares, como conter a idade de apenas uma porção das pessoas que entraram no shopping. A máquina poderia ser capaz de identificar padrões que não eram conhecidos anteriormente, como, por exemplo, se a pessoa entrou no horário de almoço, próximo ao meio-dia, em um dia útil, grandes chances de consumir uma refeição na praça de alimentação. Ou se a pessoa entrou no dia quente com uma criança, grandes chances de consumir um sorvete. Nessa categoria, também entrariam algoritmos de identificação de atividade fora do padrão, como, por exemplo, detecção de fraude. Você aplica um aprendizado de máquina em todas as compras de um e-commerce, por exemplo, e quando há uma compra com um parâmetro fora do comum, a máquina classifica como um potencial compra fraudulenta. Por exemplo, todos os clientes geralmente gastam algo próximo de R$100 no site. E um determinado cliente, sem nenhum histórico de compras, fez uma compra no valor de R$8.000 num horário suspeito. Aqui a máquina classificaria essa compra como fraudulenta. O importante de observar aqui é que não sabíamos de antemão qual era a saída esperada. A gente não sabia qual seria o comportamento fraudulento. A gente simplesmente queria classificar em compras com aspectos normal, como em compras com aspectos fraudulentos. Essa categoria é a de aprendizado não supervisionado. A última categoria e a mais sofisticada é aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. Nessa categoria, diferentemente do aprendizado supervisionado e do aprendizado não supervisionado, o modelo é melhorado a cada ciclo, através de feedbacks do resultado anterior. Nesse caso, o resultado não é uma classificação ou uma marcação de categoria, mas sim um score, uma nota. O exemplo mais simples seria uma máquina jogando um jogo, por exemplo, Flappy Birds. A pontuação final que a máquina obteve seria a nota. Então, a cada ciclo, a cada tentativa da máquina jogando o jogo, os parâmetros são ajustados. Se aquele ajuste resultar numa pontuação melhor, ele é considerado bom e é mantido. Se ele resultar numa pontuação menor, ele é descartado e outro ajuste é feito e novamente verifica-se o score e assim por diante, num processo cíclico
melhorando o algoritmo a cada ciclo. Apesar de parecer simples, a implementação desse tipo de algoritmo é um pouco mais complexa do que as outras categorias. Bem, esse foi o primeiro vídeo da série sobre Machine Learning aqui do canal. Nos próximos vídeos vamos se aprofundar nos conceitos e depois vamos partir para a prática. Vamos codificar Machine Learning em Python. Se inscreva no canal porque temos vídeos novos todas as terças às 20 horas. Muito obrigado.